Como me preparar para a entrevista? Primeiro você faz uma análise de perfil, né, para você poder avaliar realmente qual é o seu perfil, qual que é o tipo de visto, né, se você está realmente pedindo um visto certo, né, quais são os critérios para obtenção daquele visto, né, qual que é a estratégia que você pode adotar depois de fazer uma análise de perfil, né, para poder melhorar as suas condições, identificar quais são os pontos fortes, se você consegue melhorar um pouco mais esses pontos fortes, quais que são os pontos fracos da sua aplicação, de que forma que você demonstra aquele ponto fraco para ele ficar mais forte, ou talvez você consiga até esconder alguma coisa ali daquele ponto fraco que ele vai te levar a uma negativa. Não que seja algo errado, mas é algo que vai te prejudicar, né? Então, quando você faz essa análise de perfil, você tem uma clareza muito grande, né? Ele te dá um norte, te dá um horizonte de como você deve caminhar durante a sua aplicação. E quando a pessoa ele não faz essa análise de perfil, quando ela não tem essa clareza para fazer uma aplicação, eu já vi muita gente perder o visto na fila do consulado, porque ele agendou uma entrevista, preencheu um DS-160, foi para o consulado, naquele momento que está na fila ali, para quem nunca foi, para quem não tem experiência de uma entrevista, é como se você estivesse no banco lotado ali do Itaú, da Caixa, para receber o dia do Bolsonaro ali, aquele monte de gente, e aí aquele vários guichês você consegue ouvir as entrevistas. Aí naquele momento você vai começar a entender que está faltando isso, está faltando aquilo, documento A, documento B, talvez alguma coisa que você deixou nem sei, você nem sabia que você precisaria de estar levando para o consulado, tá? E enfim, naquele momento você percebe que perdeu o visto, e na hora que chega a sua vez, você vai estar tão nervoso, você vai estar tão ansioso, que você não consegue mais se controlar, tá? E aí a pessoa ele vai ter esse visto negado, porque não houve preparação, né? Porque não fez análise de perfil, porque não identificou quais são os documentos para daquele perfil que seria interessante estar levando. É muito comum a pessoa perder visto por documentos assim, que são tão bobos, com uma breve explicação, você vai entender que você tem que levar aquele documento, mesmo que não seja obrigatório, mas se o agente consular te pedir um documento, chances são que ele te nega o visto caso você não tenha. Né? Poucos são os casos de clientes que conseguem, durante a entrevista, o cônsul remarcar uma próxima entrevista para você completar, para você levar aquele documento que está faltando. Muito, muito pouco provável acontecer isso. Então, o ideal é que você tenha essa preparação, tenha esse treinamento, faça simulado de entrevista com 10, 20, 30, 50, 100 perguntas, para na hora você não ter surpresa, não ter uma pergunta ali que você não está preparado e você gagueja, fica nervoso, responde de forma que não deve responder, enfim. A falta de orientação, ela é 99% das negativas, né? Erros no DS-160, porque você, né, não soube preencher, né? E na hora que você respondeu uma pergunta, ele foi divergente do que você colocou no DS-160, é muito comum. Então, a falta de preparação, a pessoa identifica ela ou na entrevista, ou minutos antes da entrevista, que ele realmente não estava preparado. Você falou aí sobre falta de documentação. Que documentos seriam esses que não podem aí estar faltando na entrevista? Então, você não tem o consulado não te passa ali uma quantidade de documento que você é obrigado a levar. Quais são os tipos de documento? Muito comum, o brasileiro não tem o costume. Boa tarde, Betinho. Como é que você está? Chovendo muito aí? Aqui tá caindo um pé d'água, rapaz. Nós estamos aí. Abração, tá, meu amigo? Então, esses documentos, de acordo com o seu perfil. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, em regime CLT, carteira assinada, seria interessante levar a carteira de trabalho, seria interessante, se ele recebe comissões, pedir ao supervisor, ao gerente, ao patrão, que dê a ele recibos desse valor extra que ele recebe. Porque é muito comum você ganhar ali R$ 1.000, ganhar R$ 1.500 ou ganhar R$ 2.000, aí você ter de comissão ali, talvez, mais R$ 500, mais R$ 1.000 de comissão, e aí na hora que você vai informar no DS-160, você vai colocar o valor total. Olha, eu recebo R$ 3.000. E aí o agente consular te pede ali a sua carteira de trabalho, está constando lá que você ganha R$ 1.500 na carteira, ou te pede os contra-cheques, você levou, e ali está constando que você ganha R$ 1.500. Tem uma diferença de R$ 1.500, que seriam as comissões, esses valores extras que você recebe. E você não tem nenhum documento que comprove isso. Chances são que você vai ter o visto negado, porque é inconsistente, a informação não confere, né, os documentos que você tem e está faltando documentos. Então, quando você faz essa análise de perfil, você vai entender. Né? Esse aqui é um exemplo, você tem vários exemplos, tá?
donos de empresas, quais os documentos que são, né? Já vi donos de empresa perderam um visto porque não tinha ali o livro de funcionário. Perguntou qual funcionário que a pessoa tinha, né? Eles têm acesso ao sistema, conseguem saber, mas a pessoa talvez ele não levou um livro de funcionário, tá? Ou faltou ali um cartão CNPJ, um contato social, documentação que é só pedir a contabilidade, né? Com 3, 4 dias organiza tudo, você consegue ter, né? Ah, desde então tem que levar uma pasta de documento? Não é isso. Você tem que levar os documentos que são bacana para aquele perfil, e você tem uma chance muito grande daquele agente consular te pedir. E se caso ele te peça algum documento que você não tenha, chances são que você vai ter o visto negado. Aí não vai te dar uma segunda chance, marcar uma nova entrevista e falar assim, olha, Aline, você pode voltar daqui 15 dias e trazer o documento da faculdade, por exemplo, que faltou, ou seu boletim, enfim. Você vai ter o visto negado. Então é interessante você entender, né, se tem curso, de que forma que você informa aquele curso, quais são os certificados que você tem. Então, você tem uma série de orientações que, quando você faz essa análise de perfil, você consegue entender que é documento que você talvez nem levaria. Tá? Eu já falei uma vez aqui, vou repetir. Tem um cliente, Aline, que ele tem viagens internacionais, tá? Viagens internacionais, só que essa viagem ela tem mais de 5 anos. No DS-160, para quem não sabe, ele pede as últimas viagens dos últimos 5 anos. Então você pode informar e deve informar todas as viagens que você fez nos últimos 5 anos. Ah, David, então quer dizer que se eu fiz uma viagem que tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, 15 anos, eu não vou informar? Claro que você vai. Tem como você formar até dentro da ES160, não nesse local, nesse espaço, porque ele só pede para colocar nos últimos 5 anos, mas você consegue informar em outros locais, você consegue deixar evidência que você tem experiência de viagem. E essa pessoa ele vai ter o passaporte, tem esse passaporte guardado, talvez ele nem levaria para a entrevista. E nós já conseguimos visto de cliente que tinha um perfil com a empresa, que tinha 19 vistos negados nessa empresa, e essa pessoa ele fez um mestrado, acho que fez uma pós fora, e ele não ia levar passaporte. Ele tinha Itália, Alemanha, acho que Espanha no passaporte. Ele não levaria o passaporte porque já tinha 10, 15 anos que ele fez o curso, que ele tinha feito aquela faculdade. E aí eu orientei, conversei muito com ele, o agente consular conversou com ele, foi 2 horas de entrevista, perguntou tudo sobre a empresa, e iria negar o visto dele, porque negou aquela quantidade de funcionários, eles tinham feito algo para um evento para aquela empresa, enfim. E aí perdeu uma sequência de visto para funcionários, e essa pessoa trabalhava na parte de TI. E quando ele chegou para a entrevista, eu já falei, você vai pegar os passaportes atual que você tem, só acho que eram 2 que ele tinha antigo, então você vai pegar os 3, colocar na sua mão, coloca ali aquela folha de confirmação dessa em 60. Bom dia, você vai entregar o seu passaporte. O agente consular ele vai ver que você está com mais de documento na mão. E é inevitável que aquela pessoa te pergunte, ele vai te perguntar. Poxa, Aline, você está com 3 documentos? Qual o motivo? Aí, meu amigo, um abraço. Entendeu? Aí um abraço, aí a orientação, a forma que você vai responder, a forma que você vai induzir aquela pessoa a falar o porquê que está aquele documento, ele vai te pedir o documento. E aí foi dito e feito. O agente consular chamou ele com a salinha depois, pesquisou tudo sobre a área de TI, a formação que ele fez, e começou a perguntar. E ele foi só, perguntar, ele só foi. Pronto. É a área do cara, ele formou realmente. Só que se ele não tivesse o passaporte, certamente ele teria o visto negado como os demais funcionários. Então, assim, era um documento que ele nem sabia que poderia levar, e nem de que forma poderia usar naquela entrevista. Entendeu? Então, ele pegou um visto por uma orientação. E aí chamou para a salinha, pegou esse documento, confirmou o que ele fez, qual foi o curso, em qual país que ele fez, ele falou tudo. Foi lá, pesquisou a área de TI que formou, não sei o quê. Pronto, o cara, perguntava, ele, não dava nem tempo, perguntava, ele, e aí? Mas ela não perguntaria, se ela não tivesse esse passaporte, se ele não tivesse a orientação de falar, eu formei, fiz isso, ele não tinha como a gente consultar para saber, vamos ver se esse cara está falando a verdade. Ia basear nas negativas que já tinham dado, né, anterior aí. Perguntou tudo da empresa, sobre o patrão, a mulher do patrão, quantos filhos, quantos funcionários, quantas redes que tinha, quantas lojas que tinha, perguntou tudo, ele sabia tudo, ele trabalhava na empresa. Só que, qual foi o diferencial dele para os demais? O internacional, a viagem que ele tinha, aquela experiência, aquela formação que ele tinha, fez com que ele pegasse o visto, foi para o evento, voltou. Mas se ele não tivesse o passaporte ali naquele momento, eu acredito que muito pouco provável que ele tivesse o visto aprovado.